Ô Anderson, para a gente começar, a gente estava aqui nesse tema aqui, falando sobre a Evergrande, eu também queria entrar nesse assunto com você, né? No seu ponto de vista, você acha que os impactos que esse calote poderia causar, não só para a China, mas para o setor imobiliário como um todo, como que você está vendo essa crise por lá? A questão também da diminuição da demanda chinesa, você acha que poderia, por exemplo, acabar reduzindo os custos da construção civil e do INCC aqui no Brasil? Perfeito, Paula. Muito tem se falado, né? Desde ontem até eu mesmo, tanto de matérias ali que saíram, né, que eu separei. Se eu tivesse terminado de ler, eu estaria lendo até agora, né? O tanto de matérias que saíram ali sobre a causa da Evergrande, saiu de fato muita coisa. Muito tem se falado, né, comparando a quebra de 2008, né? A gente não acha que é exatamente o caso, tá? Eu queria trazer para vocês um detalhe, né, um ponto de vista ali diferente, né, em relação ao possível impacto que a gente pode ter. A gente vai falar um pouco do que pode trazer de impacto para a Bolsa no Brasil, mas tentar entender, né, por que houve essa quebra. De fato, a China, todos sabem, o crescimento que a China teve nos últimos anos foi muito agressivo, muito forte, e muito desse crescimento vem ali, de fato, do setor imobiliário. O setor imobiliário é 1/3 do PIB da China, né, que é 100 trilhões de yuans praticamente, e o setor, a parte de empréstimos hipotecários é cerca de 30 trilhões de yuans, tá? É um volume muito expressivo. Então você vê o quanto que o crescimento do PIB da China nos últimos anos dependeu desse crescimento. Só que a gente entra num outro ponto, num outro dilema. Tá? De fato, foi um mercado, né, assim como a gente vê os Estados Unidos hoje acostumado, né, com estímulos monetários, o mercado chinês também ficou viciado em estímulos ali de empréstimo, né, para fortalecer o setor imobiliário. Hoje a gente tem as famílias chinesas, né, em média, tem cerca de 40% dos seus ativos, né, lastreados ali em ativos imobiliários, ou seja, você teve uma política muito frouxa, né, do governo ali para incentivar, né, para isso impulsionar o PIB, né, nos últimos anos. E agora o governo está tentando frear, né, impôs uma série de restrições para que não fosse dar empréstimo para qualquer pessoa, né, uma série de medidas que tivessem que ser cumpridas para que o empréstimo fosse concedido. O mercado esfriou um pouco. Tá, até nos últimos dados que a gente tem de setor imobiliário na China, o mercado vem esfriando. Isso, de fato, né, foi um dos motivos para a Evergrande. Tá? E aí vou até dar um contexto maior. Por que a Evergrande talvez tenha quebrado? Tá? Porque foi uma empresa ali, como o Saviali falou muito bem, né? Uma empresa também que sempre deu lucro, sempre gerou bons resultados, mas ela, para financiar todo esse bom resultado, ela conseguiu um empréstimo, depois fazia uma pré-venda, captava os recursos, né, antes de terminar a obra, já estava captando outros empréstimos através da margem que ela conseguiu com essa pré-venda para financiar novos empreendimentos, e isso se transformou numa bola de neve que não foi conseguido, né, como ela bem já pontuou ali, ser quitado. Tá? Então, é algo que tomou proporções muito grandes. Pessoas estavam falando de 300 bilhões de dólares, não é pouco dinheiro, né? Deve ter 5, 6 empresas que valem isso talvez na bolsa ou até menos, e lá fora isso é só em dívidas, tá? É um valor muito grande. E aí, logicamente, né, a China dá um espirro, a gente já fica com pneumonia aqui no Brasil, né? Então, isso acaba sendo muito ruim. E agora, trazendo um pouco mais para a sua pergunta, do como é que isso impacta no Brasil diretamente, né? Aqui a gente tem um ponto, de fato, todos sabem, a nossa exposição a commodities no Brasil, no Ibovespa, não é mistério, tá? Então, a gente tem, de fato, essa exposição muito forte através de Petrobras, Vale, Gerdau, quais sejam ali, é uma exposição muito forte do Brasil. O Ibovespa está, né, aumentando um pouco. Antes a gente tinha, 2 anos atrás, um ano, a gente tinha cerca de 70 empresas no Ibovespa. Agora a gente está com 91. Tá? Então é bom salientar que o crescimento do mercado de capitais, né, mais empresas no Ibovespa, diluem esse efeito, né, até de uma sobreconcentração ali, né, em commodities. Né? Tem muitas empresas de outros setores que a gente nem tinha antes no Ibovespa. Mas ainda, né, o setor de commodities predomina na Bolsa. Então qualquer impacto negativo, né, com arrefecimento lá fora da China, né, que, poxa, se o mercado imobiliário lá fora está esfriando, né, na China, a gente vai ter uma demanda menor por commodities, né, por aço, por alumínio, todos os itens da construção, que a gente exporta muito lá para a China. Né? Aqui a gente tem uma balança comercial que depende muito, cerca de 1/3, né, do desempenho da China, isso pesa bastante, com certeza já foi falado aqui, então é bom salientar. Então, por que a gente vê esse impacto no Brasil? Por que a Bolsa se estressou tanto ontem? Primeiro, essa dependência. O segundo, com a perspectiva de menor crescimento da China, às vezes a gente não acha só que vai ter uma quebra talvez do setor imobiliário lá fora. Mas isso, né, você vê a China muito mais fraca, a gente teve dados do varejo muito fracos na China recentemente, então o mercado já começa a ligar os pontos ali e falar, poxa, a China vai crescer tanto como antes, então ela acaba sendo ali, né, muito determinante para o andamento das ações
principalmente no Brasil. E só um último ponto, Bola, para a gente fechar aqui o contexto, é que a gente vê essa dependência, né, do único player ali do único país, tá, como de fato ser negativo. Tanto nos investimentos, qualquer outro lugar, a gente está exposto a um único ativo, a um único país, é nunca positivo. Tá? Então, muitas commodities, talvez como a Vale, qualquer outra empresa aí, que dependa muito da China, tá, a China, como eu falei, se ela sofre de consequências, quando está alta, né, você também surfa e se dá muito bem. Mas quando tem um problema, você não consegue diversificar. Tá? Então, por isso que é importante as empresas também, né, procurarem outros parceiros comerciais, seja na Índia, que poxa, é um país que está crescendo bastante, né, quanto na Europa também, que é bem resiliente, ou diversificar para os Estados Unidos, a própria América do Sul também, que tem alguns players com bastante potencial. Então, é importante a gente ver empresas que têm uma boa diversificação para poder se proteger desses solavancos aqui na Bolsa. Tá? Eu quero trazer o Marco também aqui para a nossa conversa, o Anderson. Eu só vou pegar até o gancho que o Savioli agora há pouco, na hora que a gente também estava debatendo essa questão com ele falou ali, né, Marco, que ele não acredita até que o governo chinês possa vir tentar salvar aí a Evergrande. Inclusive tem que pagar uma parte da parcela já na quinta-feira. E aí a gente chegou até a comentar aqui, eu ouvi a opinião do Savioli. Queria até saber a tua opinião em relação a isso. Caso realmente a Evergrande quebre mesmo, vamos pôr assim, você chega a acreditar aí numa crise, existe esse risco de uma crise sistêmica e quanto do setor imobiliário você acha que poderia ser afetado, e que depende da Evergrande, que poderia ser afetado como um todo, no mundo como um todo, se realmente a China não ajudar e ela não conseguir realmente pagar aí os seus credores, principalmente essa parcela aí já de quinta-feira. Queria que vocês dois falassem sobre isso. Bom dia, Paula. Bom dia, Anderson. Eu acho que assim, falando rapidamente, como eu falei lá com o Savioli, quase a totalidade dessas dívidas, desse passivo, ele fica preso, ele fica restrito ao próprio mercado chinês. Então, é lógico que é uma empresa muito grande, muito representativa, mas assim como no Brasil, a gente tem também, todo dia, infelizmente, tem empresas abrindo, tem empresas fechando, né? Então, talvez, se acontecer algum problema no passivo dessa companhia, né, que seja um default mesmo momentâneo ali, talvez a gente nem perceba, né, nós aqui do Ocidente, enfim, de outros países, porque como tá realmente preso, depende de um lastro local, né, não tem dívidas, pelo menos as informações que a gente tem fora, denominadas em dólar, a gente não vai ter ciência, pelo menos publicamente, ou vai ser, na minha opinião, vai sentir muito pouco. Então, talvez passe por algum problema de insolvência, de liquidez no curto prazo, mas não tenho grandes preocupações em relação a esse tema. Eu acho que o grande discurso que a gente precisa fazer o ritmo de crescimento chinês pode ser afetado? Aí acho que sim, porque alguém vai ter que cobrir isso, talvez o próprio governo chinês vai ter que cobrir, dar liquidez para essa empresa, talvez reduzir de algum lugar, né, esse recurso vai ter que vir de outro lugar para cobrir esse déficit dessa companhia, pagar os credores, enfim. E aí a gente acaba afetando o crescimento chinês, acaba afetando o crescimento americano, consequentemente afetando o crescimento mundial. Então, essa é a minha preocupação. Acho que longe de ter uma quebradeira generalizada, longe de ter uma bolha, longe de ter algo parecido com o que foi em 2008. Mas, na minha opinião, vai ficar, se acontecer algo radical, vai ficar restrito ao chinês, mas pode afetar indiretamente o crescimento local chinês e também mundial. Essa é a minha preocupação, muito mais indireta do que direta, né, em relação à companhia em si, né? Pelo menos essa é a minha leitura até o momento, né? Não, você, Anderson. Perfeito, é bem pontuado, Marco. É o que a gente até vê, tá? Eu concordo com o que você pontuou, bem perfeito. E aí, qual que é o ponto que a gente tem aqui? Eu falei um pouco antes do estímulo monetário. O mercado americano é viciado em estímulos monetários. O mercado chinês parece viciado ali em crédito imobiliário, né? Ele tem essa cultura, essa parte imobiliária muito forte. Então, o governo chinês, eu acho que ele está num dilema. Tá? Poxa, eu vou salvar a economia agora, né? Vou salvar essa empresa, né? E tirar todo esse caos até social que está se instaurando, né? A gente tem vendo muitos protestos lá na China, até investidores, né? Relacionado a essa empresa, mas aí qual que é o lance? Suponhamos que o governo chinês vá e dê o bailout, né, o resgate ali para essa empresa. Gente, o que vai acontecer é que a empresa vai continuar fazendo, né, e você vai solucionar o problema no curto prazo. Você vai deixar o mercado mal acostumado, na visão da empresa, na visão do investidor, ele vai falar, poxa, a gente pode continuar alavancando, fazendo qualquer tipo de barbaridade financeira aqui, né, displicente de certa forma, e o governo, nosso papai ali, né, para os Estados Unidos é o Federal Reserve, lá eles têm o Xi Jinping, que eles vão resgatar a gente, né, então acaba não sendo saudável para o mercado, pode resolver no curto prazo, né, pode maquiar ali, mas se tiver esse resgate, a gente acredita muito
que isso acabe sendo negativo no curto prazo, porque vai alimentar esse tipo de coisa lá na frente que não é positivo. É uma alavancagem muito forte, né? Muito, como eu falei, é uma parte muito grande da dívida que está lastreada em ativos imobiliários, então isso é muito perigoso, tá? E até em relação ao impacto no mundo, né? Por que isso não pode não ser igual a 2008? Né? Como o Marco foi muito bem, né? O dinheiro, a China restringe muito a retirada de dinheiro de lá, né? Então, de fato, você acaba deixando esse problema um pouco mais na China. Tem parcelas, né, que estão dessa dívida que estão em ativos ao redor do mundo. A BlackRock também, que é uma das credoras ali, até apanhou bem, né, por conta de estar lastreada, ligada à Evergrande. Mas o que acontece, né? Muitas empresas, né, grandes, quando fazem esse tipo de empréstimo global, como é que elas fazem? Elas pegam um instrumento financeiro que chama o CDS, né, que é o Credit Default Swap, que é uma medida ali, um instrumento financeiro que você atrela o risco país da empresa, né? Então, quando você tem... só que o que acontece? Para os Estados Unidos, Brasil, isso até é relativamente fácil. Né? Então, se você tem um default lá da China, esse Credit Default Swap sobe, né, e você está meio que protegido ali, né, financeiramente. Só que esse CDS da China, ele não é tão líquido. Então, as empresas têm uma certa dificuldade de fazer esse hedge, essa proteção lá na China. Então, isso é um pouco, né, do perigo que a gente tem lá para quem está exposto internacionalmente. As empresas, né, que dependem desse CDS não estão conseguindo proteger essa dívida. Então, o impacto que pode ser um pouco maior em relação a isso. O segundo ponto, de fato, essa dívida está presa lá na China, né? Empresas quebram todo dia, mas eu acho que o principal aqui, pessoal, eu acho que é a questão, né, suponhamos aí um segundo cenário que o governo não dê suporte e que a empresa talvez venha quebrar, né, liquidar vários ativos que sejam repartidos entre outras empresas. Eu acho que a gente vai ficar com o pé atrás em relação à China. Tá? Acho que isso pode penalizar o crescimento da China, pode penalizar os investimentos, a alocação de dinheiro, né? Se a China, né, os bancos chineses, que também vão ser bastante afetados, né, continuarem restringindo o crédito, né, com medo, né, de tomar um outro calote, né, isso pode continuar estimulando o setor e a gente vai ter menos investimentos imobiliários na China, que isso vai afetar o PIB, né, como falei, o PIB ali é 1/3 do setor imobiliário, e aí a gente pode ter um segundo semestre bem penalizado para a China. Aí, como falei, né, em outro cenário, que você tem um afrouxamento tanto dos empréstimos ou um resgate pelo governo chinês, aí pode maquiar no curto prazo, mas continua um problema estrutural muito forte, porque o mercado continua bem mal acostumado ali. Tá? E é só para concluir, qual que a gente acha que talvez seja a solução, tá, se o governo está nesse impasse? A retirada gradual, tá, pessoal? Isso tem que ser uma retirada gradual. Assim como nos Estados Unidos quanto na China, né, tem que haver, lá nos Estados Unidos com o taper, né, retirada de 120 bilhões de dólares por mês, você tem que fazer isso gradual. No mês você vai 110, no outro vai 100, no outro vai 90, e lá também. Né, você não pode retirar de uma vez. Né? Você está com uma criança ali, você vai tirar a chupeta da criança. Né? Você não tira de um dia para o outro, você vai aos poucos. Você quer emagrecer, poxa, você vai, né, cortando doce aos poucos. Quem fuma e quer parar de fumar, você vai gradual, pessoal. Na economia, né, com o governo, não tem como ser diferente. Né? Você tem que fazer essa retirada gradual. Né? Então, o governo tem sim que fazer essa retirada porque pode ser um problema estrutural muito forte lá na frente.